Se tornas para lá, Jesus respondeu, não há 12 horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto, e fogo por amor de vós, que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus, achou que havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Maria a Jesus, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição, a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio, tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá, e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra. E seguiram-a dizendo, vai a sepulcro para chorar ali? Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus como ela vinham, moveu-se muito em espírito turbou-se. E disse, onde puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Quando eu pedi a palavra do Senhor, que Ele me deu essa palavra, uma visão um pouco diferente, e eu confesso que eu falei para Ele, eu não vou falar. Me deu outra. E Ele falou, não, tu vai falar.
sendo obediente ultimamente, disse: tá bom, Senhor, então eu vou escrever aqui o que eu vou falar. E Deus escrevi. No primeiro dia, a coisa mais linda. No outro dia, quando eu fui ler, o que eu escrevi? Nada. Um monte de emaranhado. Eu disse: Senhor, não é possível, Senhor. E fui orar aqui. O Senhor me deu outra palavra, não vou falar. Ele disse: tu vai. Sabe por que tu vai? Porque a minha igreja está morta. Porque a minha igreja está morta. Lázaro, naquele tempo, ele estava morto. E eles tinham Jesus. Hoje a gente tem o Espírito Santo. E Deus falou assim: minha filha, o meu povo está morto e não quer ser guiado pelo meu Espírito Santo. A religiosidade, a mesmice, velho relacionamento com o mundo, aquilo que está tudo que não me agrada, é o que tem feito, é o que tem distanciado. Naquele tempo era uma pedra gigante que fazia com que distanciava Lázaro de Jesus. Hoje em dia são pedras pequeninas, só que são muitas, muitas. E Deus falou assim: minha filha, eu estou à porta. Eu quero posicionamento. Eu quero um relacionamento. Eu quero intimidade. Eu quero as minhas filhas como princesas, porque eu sou o rei. E se nós somos filhos do rei, nós somos o quê? Princesas. A gente pode andar como plebeia? A gente pode se vestir como plebeia? Se comportar como plebeia? Nós somos princesas. E lá fora tem muita gente, muita alma padecendo por meninice minha, por meninice de cada um de nós, que não consegue se colocar de pé e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou disponível, me usa. Mas sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente está como Marta. Ai, mas eu só vou ficar na igreja se eu estiver servindo. Lá em Lucas 10, 38, 42, vai falar a história de Marta e Maria. E Marta estava tão preocupada em servir a Jesus. Ai, eu quero essa cadeira dessa cor. Você não pode trocar esse pano. Ai, porque amanhã você tem que vestir amarelo. E você tem que vestir rosa. Se trocar, não vai dar certo. E Maria está lá, aos pés do Senhor, ouvindo a palavra, aprendendo da palavra. Porque isso aqui é a nossa bússola. É o nosso manual. Eu também não conseguia. Eu disse, quando o Senhor falou para mim assim: um dia tu vai pregar a palavra. Eu disse: eu? Vou nada. Imagina uma menina que veio de uma família desestruturada, soberba, arrogante, sem educação nenhuma, briguenta, cheia de mazelas e iniquidades. Cresci na Umbanda, dentro do terreiro de Macumba. Meu pai olhou para mim no meu primeiro dia de vida e disse assim: tu não é minha filha, porque tu é preta. E até hoje ele não me considera como filha. E por muito tempo eu questionava Deus e dizia: Senhor, como assim? Não dá. Eu não me vejo assim. Eu não me vejo vestida assim. Porque eu não usava roupa, eu usava um pedaço de pano, né? E aí, quando eu vim aqui nesse lugar, eu disse assim: Senhor, eu vou. Mas eu vou com uma condição. Eu quero te servir. E nem que seja fuzilada, sem um braço, sem uma perna, sem um olho, eu vou até o fim. E não foi fácil. Não foi fácil. A gente chega aqui, a gente tem ilusão para ganhar muito dinheiro, né?
é o corpo de Cristo. E um corpo não vive direito sem. Ai, peraí. Aquele cego estava, né? Ele não enxergava. Mas quando ele ouviu Jesus, ele gritou. Tem gente aqui que está gritando para que o papai levante. Cada um de nós. Tem gente aqui que a boca está falando uma coisa, mas a alma está gritando outra. O espírito está gritando outra. Porque o Senhor está testificando na vida de mulheres aqui. Ei, eu preciso de posicionamento. Sem santidade ninguém verá a Deus. Deus não está dizendo para a gente ser perfeito. Ele está dizendo, ei, seja separada. Viva de maneira separada. Maria escolheu a boa parte. E Jesus amava Marta. Porque a gente leu aqui que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. O que aconteceu com Lázaro foi para que o poder de Deus fosse manifesto através da vida dele. Muitas coisas que a gente passa aqui neste lugar. Não é porque você não está orando, porque você não está jejuando, mas talvez seja para que você revele o poder de Deus através da sua vida para ele estar do seu lado, para que eles estão lá fora. Maria não precisou falar nada para aqueles judeus. Só o comportamento dela fez com que eles fossem até ela, para ver o poder de Deus através da vida de Lázaro. Deus está dizendo assim, filha, deixa eu te chamar para fora. Ai, Senhor, é difícil sozinha, eu não consigo. E o que tu está fazendo com as pessoas que eu estou levantando para te confrontar? Ai, que menina chata, sai do meu pé. Ai, porque assim, eu estou bem assim, o Senhor só quer meu coração, porque eu também coloco isso. Será que Ele só quer nosso coração? Se Ele quisesse só nosso coração, Ele não teria divertido nada, né? De porque está ansiosa, preocupada com tantas coisas. Só basta apenas aprender a minha palavra. O Senhor está dizendo assim, filha, deixa eu te guiar. Deixa eu te guiar com o meu Espírito Santo. Deixa eu te mostrar de fato o que eu quero para a tua vida. Eu não estou dizendo que a gente não vai viver as promessas de Deus aqui nessa terra, mas ela tem que ser segundo plano. Porque o nosso primeiro alvo é o céu. Se fosse aqui, Jesus não tinha medo. Cheio de mimimi, né? Deus falou assim para mim, filha, tu quer teu casamento? Eu te prometi. Meu marido tinha horror a casamento, alergia a casamento. 14 anos. E todas as vezes que eu falava em casar, ele não. Nunca foi meu sonho. E eu disse assim, Senhor, você queria viver do teu jeito. E eu vou ficar no banco quanto tempo for necessário. Mas tu vai fazer a obra. 2 anos. 2 anos no banco. E o meu coração pegava fogo para fazer a obra. Porque eu disse, Senhor, chega desse evangelho de fariseu. Chega. Eu quero ver o verdadeiro evangelho, que é simples e genuíno. Quem dificulta somos nós. E Deus falou assim, ok. Mas a primeira mudança vai ser em ti. Porque como tu quer me honrar se tu não honra teu marido? Se tu não consegue acordar às 5 horas da manhã para fazer um café para ele,
chorei muito. Só que eu tinha decidido escutar a voz. Eu tinha decidido ser guiado pelo Espírito Santo. Eu tinha decidido viver uma vida em santidade. Eu olhei para ele e disse: Senhor, eu sei que não é. E me perdoa por ter chorado. Eu me ajoelhei e disse assim: eu não me apego à promessa, eu me apego ao dono da promessa. E se tu me prometeu, tu vai cumprir. Aleluia. E eu disse: o que eu tiver que fazer? Quantas vezes for necessário, o Senhor me quebrar, me quebre. Quantas vezes for necessário, o Senhor me moldar, me amassar. Glória a Deus. Mas eu vou viver tua promessa. Amém. E passou meses, o pastor chamou de novo. E ele já estava mais manso, né? Mas ainda assim falou muita coisa, só um papel. E a única coisa que eu respondi: para ti é só um papel, para mim é o cumprimento de uma promessa. Glória a Deus. Aleluia. Na terceira vez ele falou assim: por quê? Eu disse: porque eu quero ser amada como mulher. Eu quero ser amada como filha de Deus. E eu quero fazer a obra. Então, para ti é só um papel, para mim vai muito mais que isso. E ele pegou e disse assim: ok. E foi dormir. Aí ele pegou e disse: sim, se eu não quiser. Eu disse: meu amor, o Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. Eu não sei o tempo. Eu não sei se vai demorar. Mas que ele vai cumprir, ele vai cumprir. Aleluia. E ele disse: tu não vai chorar? Eu disse: não, eu chorei demais. Eu confio no Deus possível. E não foi fácil. Não foi fácil porque eu acho que algumas irmãs me conheceram logo que eu cheguei aqui. E eu não era nada fácil. Sempre fui uma pessoa muito soberba, arrogante, dona da verdade. Então, para mim, eu queria ser sempre a sério. Deus teve que quebrar em mim. Eu tive que tirar as pedrinhas. Porque são tantas pedrinhas que ela vai tapando o buraco e vai nos impedir cada vez mais de escutar a voz do Senhor. E quando eu não conseguia, porque muitos aqui eu acho que nasceu no berço evangélico, ou já está há muito tempo, eu nunca tive alguém para dizer assim: Samira, vamos uma palavra, deixa eu lá curtir. Era só eu, Deus. Era só eu, o Espírito Santo. E não foi fácil. Até que eu decidi compartilhar um pouco dessa. Porque eu tinha dificuldade. E eu disse assim: Senhor, levanta alguém que vai me ajudar. Eu preciso. Deus, ele tem levantado pessoas para ajudar cada uma de vocês que estão aqui, assim como ele me ajudou. Mas vocês não são sensíveis à voz do Espírito Santo para entender que não é do teu jeito, não é quem tu quer. Às vezes é aquela pessoa chata mesmo, que vai ficar pegando no teu pé, que vai falar: não é assim. Sabe o que eu falo? Toma café em paz. Não vai o café, dorme. Amanhã, outro dia, a misericórdia do Senhor se renova. E um dia eu disse assim: Senhor, na última conversa eu disse: Senhor, é o seguinte, eu não quero outro homem. Eu não quero outro marido. Primeiro, porque eu não tenho paciência para passar tudo de novo. Segundo, porque eu tenho 2 filhos. E essa é a família que tu me deu. A gente já estava aqui há 2 anos. E eu disse assim: Senhor, há 8 anos atrás, o Senhor perguntou para mim: tu sabe o valor de uma alma? Eu disse: não. Pois é. Se um dia ele não se quebrantar a ponto de me servir,
servir, eu tiro ele da tua vida. E eu disse, vou lutar por ele. Com unhas e dentes. Não é fácil. Hoje em dia ele está aqui. Glória a Deus. Aleluia. E eu sei que ainda tem muito. Porque ele não é uma pessoa que se abre para qualquer pessoa e nem deixa ser conquistado por qualquer pessoa. Mas eu falei assim, Senhor, conforme eu for caminhando contigo, porque tem uma diferença em você servir a Deus e você servir com Deus. Porque quando você serve para Deus, você está fazendo para Ele. Você está fazendo do seu jeito. Mas quando você serve com Ele, é Ele que te guia e diz assim, filha, eu gosto assim. Eu disse, Senhor, eu quero um marido assim, assim, assado, mexido, cozido. E eu vou sofrer, mas eu quero. O marido está cozinhando primeiro. Eu não vou mentir que eu tenho gostado. 14 anos cozinhando, né, irmão? Então agora tem que aproveitar as promessas. Aleluia. Deus ele quer que a gente viva o melhor. Mas a gente tem que começar a tirar as pedras. A última pedra, a vida me ajudou, porque eu não aguentava mais. Eu disse assim, Senhor, eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém de oração. Alguém que vai me ajudar. Eu não quero dinheiro. Eu não quero um abraço. Eu quero uma mulher que ore. E eu jejuei. Eu disse, Senhor, me mostra quem é. E no dia que eu chamei ela, ela disse assim, Selminha, uma semana. A gente vai fazer jejum, a gente vai orar e Deus vai entrar com providência. Eu tinha 15 dias, eu já estava arrumando minhas coisas para ir embora para o Brasil. Ninguém sabe aqui, né? Porque lá naquele congresso, eu acho que a maioria estava aqui, a pastora falou assim, 40 dias, tua vida vai dar uma reviravolta que tu não vai entender. Pois é, eu esperei os 40 dias, né? E nada aconteceu, porque eu achava que era no meu tempo. 4 meses depois, minha vida fez assim, ó, virou de cabeça para baixo. E eu fiquei como uma garota tonta, porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia para onde ir. E eu só disse assim, não me ajuda, me dá direção, me mostra o que tu quer para mim aqui nesse lugar, porque tu me falaste que eu não vou ainda. E aí ele falou assim, vai lá, Priscila, quantas aqui tem essa sensibilidade? A gente tem dificuldade de falar, né? Principalmente quando é algo pessoal. Só que deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Deus, Ele sabe de todas as nossas dificuldades. Ele sabe de tudo que a gente precisa. Ele sabe até quantos fios tem em cada cabeça aqui, ó. Mas Ele é tão grandioso que Ele diz assim, filha, abre a tua boca e fala. Abre a tua boca e pede. Sabe aquele ditado? Não sei que mundo quer, papai faz a mesma coisa com a gente. Não fala não para te ver. Não abre a boca não para te ver se tu vai ver promessa. Tem gente aqui que fala, eu quero tanto fazer tua obra. Aí quando o papai fala assim, ok, filha, vamos mudar aqui as vestes. Aqui o Senhor não toca. Quando o papai fala assim, tá bom, eu vou te excluir um pouco, porque você já não cabe em certos lugares. Não porque eu sinto bem lá. Tá bom, então eu vou te separar aqui dessa amizade. Não, mas ela é tão legal. A gente fofoca tanto na vida do fulano, do ciclano. A gente fala se ele foi bonito ou feio, curto. A gente
gente tem uma mente tão retrógrada para tantas coisas. Deus, Ele quer que a gente participe do avivamento dele. Mas a gente precisa se posicionar. A gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo. A gente precisa aceitar a identidade de filha. E é muito difícil. Eu sei que é difícil. Mas como é que tu quer viver a obra se tu ainda vive naquele relacionamento abusivo do mundo e tu não consegue deixar lá? Ai não, mas Jesus vai gostar dessa maquiagem que eu usava gótica. Ai, Jesus vai gostar dessa minha saia, porque eu fiz por muitos anos. Jesus vai gostar de falar do meu irmão, ao invés de pegar na mão dele e dizer assim, vamos junto. Sabe o que está mandando a igreja de hoje? É que a gente não tem mais esse ciclo de oração. A gente não consegue fechar. Se acontece alguma coisa, você vai recorrer para quem? Para quem? Ah, sozinha tu consegue? Não consegue não. Eu já tentei caminhar sozinha, eu caí por 4 anos. Porque eu achava que sozinha eu não conseguia. E Deus mostrou que não. Lá em João 14 vai dizer assim, na verdade, 14:12, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. O que a gente tem feito? O que a gente tem feito no nome de Jesus? Eu vou pegar lá naquela Mercedes. Em nome de Jesus eu vou conseguir. É isso? É isso que Deus quer? O Pai Nosso diz assim na terra como no... É ao contrário? As coisas que a gente tem que viver aqui na terra, elas têm que estar alinhadas com o céu. A Mercedes é só um detalhe quando você começa a se posicionar. Tem pessoas que Deus está falando assim, sabe por que tu vive no limite? Porque teu pensamento está na terra. Porque se eu te der um pouquinho mais, tu esquece. Tu esquece de me servir, tu esquece de me buscar, tu esquece de fazer a obra. Então vive no limite. Porque é melhor a tua alma do que o mundo inteiro. Eu falei assim, Senhor, tem tanta gente lá fora. E quando eu falei isso, Deus falou assim, primeiro depois os de fora. Porque Deus ele não quer te ver. Você é uma alma preciosa. A Bíblia vai dizer que lá no juízo final vai ter gente que vai dizer, Senhor, mas eu curei, eu salvei, eu libertei em teu nome, eu ganhei 1000 almas. Jesus vai olhar e dizer, não te conheço. Porque não vive em santidade. Não vive em santidade. Lá em Romanos 8, em Romanos 8:14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Será que se a gente não é guiado, o que a gente é? Mas eu vivo, eu escuto o Espírito Santo, mas não obedece. Jejuar não é barganha, é você se aproximar de Deus. É você estar sensível para ouvir a voz dele. Quando ele dizer assim que você quer, hoje eu não vou pagar essa sacola do texto, o Espírito Santo vai dizer assim, vai sim. Vai sim, porque você separou.
escravidão, para outra vez em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Você é filha. Não deixe que o inimigo humilhe a sua mente. Israel, o povo de Israel foi liberto. Foi liberto de corpo, né? Porque a mente estava escravizada. 40 anos no deserto. Quanto tempo mais a gente vai passar no deserto? Lázaro, quando ressuscitou, imagina, vamos imaginar aqui, na ótica humana. Lázaro já estava há 4 dias. Como é que está um morto 4 dias? Cheiro. Eu passei 8, vou confessar. Eu passei 8 anos com Lázaro. Que cheiro você tem exalado para Deus? Ai, mas eu entreguei a minha vida. Salvação é totalmente diferente de libertação. Tem gente que aceitou Jesus, que vem na igreja, jejua, ora, mas está com os pés e as mãos atadas. Não consegue dar um passo para o Senhor. Não consegue levantar a mão para acender a luz assim que é Jesus. Está com os olhos e os ouvidos tapados. Não consegue ver a luz, não consegue ouvir a voz. E Jesus está dizendo assim: filha, deixa eu te chamar para fora, deixa eu te dar veste nova, deixa eu te dar fome e sede da minha palavra, do meu espírito, da minha água. Não é fácil, né? Sei que as irmãs poderiam estar ouvindo que Deus é amor, Ele vai te proteger, Ele vai. Mas as brechas que você não fecha, o inimigo entra e faz bagunça. O mundo espiritual, ele é tão real quanto eu e você. E Deus tem misericórdia de mim e de ti. Vamos fechar as brechas. Vamos tirar as pedras. Vamos se posicionar. Vamos pegar essa identidade de filho. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus. É certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu vou repetir aqui uma parte. Com Ele padecemos. Ah, nossa! Mas eu sou filha de Deus, eu não vou sofrer. Acho que a gente é mais só. A gente é mais só. E a gente tem que entender que a gente tem um privilégio, isso é um privilégio. Adorar a Deus em meio à dor é um privilégio que Deus nos dá. Porque isso só vai acontecer aqui. Porque lá no céu não vai haver dor. Não vai haver tristeza, não vai haver preocupação, depressão, ansiedade, nada disso. Se Jesus, né? Você acha que você sofre mais que Ele? Eu acho que a gente não chega a 1% do que Jesus sofreu. E a gente
8 pinos, eu chegava com um caco, eu olhando para o olhava para as escadas. Então, vai dizer assim, glória a Deus. Vai dizer glória a Deus. Eu parava no meio do caminho e dizia, Senhor, eu te amo. Dois anos e meio. Até quando a gente vai ser egoísta e achar que Deus é só amor, que a promessa dele é só aqui na terra, mansão, carro de luxo, viagens. Não. Ele está dizendo assim, ó, lá fora tem um povo que está precisando do teu posicionamento, do teu ministério. Tem almas que só você vai alcançar. Toma posse dessa identidade de filho. Toma posse das promessas que estão aqui, ó. Aqui. Porque a da terra vai ser consequência. Enquanto você não aprender a ler isso aqui, ó. E eu confesso que não é fácil. Por 2 anos eu lia, não entendia nada. Eu perguntava para ele, como é que você consegue? Ele não desiste. Lê de novo. E de novo. E de novo. E o dia que eu abri e entendi um versículo, eu disse assim, obrigada, Senhor. Obrigada por ter me dado visão espiritual. Enquanto você não souber que é isso que liberta, não é eu, não é a pastora, não é o culto de libertação, a gente ajuda. A gente é só um instrumento. O que vai te libertar é isso aqui. É procrastinar menos e posicionar mais. É reclamar menos e descer mais. É se diminuir para que Deus cresça. Todas as promessas da Bíblia, eu confesso que a mais linda é aquela que eu vou olhar para ele, sentir o cheiro dele e dizer que eu amo ele. Porque ele me deu a maternidade que eu não tive por 27 anos. Ele me ensinou a dominar as minhas emoções. Sem o Espírito Santo a gente não consegue. Sem os frutos do Espírito Santo a gente não consegue. Oh, glória. E quando eu pedi o fruto do Espírito Santo, eu caí aqui dentro da inveja, gente. A aprovação vinha e eu caí igual a patinha. Eu dizia, não, Senhor, me perdoa, eu caí de novo. Ele tenta mais uma vez. E um dia no evento aqui, eu chamei aquele abençoado e ele disse assim, gente, eu consegui. Ele disse, ai, você tá doida? Eu consegui, acredito. O que aconteceu? Eu tenho o fruto do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não é fácil você olhar com os olhos de Jesus. Você pensar como Jesus pensou. Você agir como Jesus agiu. Não é fácil. Mas não é impossível e Jesus veio para mostrar isso. É verdade. Tente mais uma vez. Quantas vezes for necessário. É verdade. Mas se posicione. E viva aquilo que Deus já te chamou. Aí dizer, ai, Deus tem pressa. Não, Deus não tem pressa para você viver as promessas dele. Ele é longânimo. Quem tem que ter pressa de viver
Deus te chamou para fazer. Amém? Deus abençoe. Muito obrigada pela oportunidade. E que vocês um dia possam viver e sentir isso. Eu falo assim, Senhor, eu não entendia por que Deus não me permitia ir nas outras igrejas. Porque toda vez eu não conseguia. E no dia que eu consegui, eu fui num evento tão lindo. Mas o céu desceu naquele lugar. Mas eu já tinha autoridade, né? Porque sem autoridade a gente não vive o propósito de Deus. E Deus falou assim: quer viver isso? Eu quero que tu viva isso lá naquela igreja. E eu tomei posse. Eu cheguei para a Cidinha e falei assim: Cidinha, eu fui num evento. E ali o céu desceu. E eu creio que a nossa igreja vai viver o reavivamento. Aleluia. Posiciona-se. A igreja é um corpo. Eu sozinha não dou conta. A pastora sozinha não dá conta. Eu vou junto. Ai, mas a igreja está cega? Então vamos, né? Bota posicionar os braços, as pernas, o ouvido, a boca. Vamos gritar: Jesus! Estamos aqui. Queremos esse avivamento. Queremos essa cura. Queremos essa libertação. Queremos esse amadurecimento. Chega de meninice. Que Ele cresça e a gente diminua. Que Ele seja o centro da nossa vida. Que vocês possam sair daqui hoje. Que o Espírito Santo vai de encontro a vocês, assim, a ponto de queimar de amor, queimar de paixão, que vocês possam voltar ao primeiro amor. Glória a Deus. O cansaço, a fadiga, não é seu. Isso é o inimigo que põe para que você não viva aquilo que Deus tem para vocês. Deixa o Espírito Santo guiar vocês. Vai doer um pouquinho, mas depois vocês vão ver quanto é gostoso sentir a presença dele, ser queimada por ele.